O vídeo de hoje ele não foi muito bem programado, ele não foi muito bem scriptado, mas uma coisa que eu posso garantir para você é que eu vou falar apenas a verdade daquilo que eu sinto e daquilo que eu vi que Deus me entregou essa visão. Eu acredito que se Deus te dá a visão, é porque você precisa agir em cima disso. E eu tô tendo cada vez mais, quando eu tô me aproximando e cada vez mais tendo intimidade com Ele, tô tendo clareza do que eu realmente preciso fazer aqui na Terra, do meu propósito. E não é sobre falar de ganhar dinheiro igual os outros conteúdos que eu tenho o costume de falar sobre como empreender, sobre como ganhar dinheiro com o mercado digital, que é uma coisa que eu faço há 6 anos. E é muito louco porque eu só tô fazendo esse tipo de vídeo porque eu comecei a fazer em algum momento, eu comecei a produzir na internet, eu comecei a transbordar aquilo que eu aprendia com a minha vida, com as minhas experiências. E eu só tô fazendo esse tipo de vídeo hoje porque um dia eu tive que começar. E hoje eu tô vendo uma mudança de rota, uma mudança de posicionamento, uma mudança muito grande no que eu vou estar falando, que eu vou estar transbordando aqui na internet. Não só no YouTube, mas nas minhas redes sociais também. Que é o seguinte, como você viu no título, eu acredito que Deus me mandou essa visão. Eu tenho total convicção disso, que Deus me mandou essa visão, me deu essa visão e eu preciso agir em cima dela, independente das críticas, independente das circunstâncias, porque Deus é meu patrocinador dessa mensagem. Na verdade, a mensagem é Ele e eu preciso acordar as pessoas que estão. Deus precisa acordar essas pessoas, mas eu preciso ser usado por Ele para ser instrumento na vida dessas pessoas de mudança, né? Nunca a glória vai ser minha, toda a glória de todos os meus resultados vai ser de Deus. Enfim, o que de fato Deus falou para mim, o que de fato Deus me fez visualizar, o que de fato Deus me fez enxergar que eu não estava enxergando antes quando eu comecei a produzir conteúdos aqui na internet sobre como ganhar dinheiro, enfim. Seguinte, eu tenho que contar um pouco da minha história para você entender, né? Mas vai ser bem rápido. Não vou contar historinha triste, não é para te fazer nenhum pitch, nenhuma venda, nada disso. Eu só quero te contar a verdade, igual eu disse no início do vídeo, que é o que eu prometo, tá? É o que eu prometo, falar 100% da verdade aqui no meu canal, em todas as redes sociais. Cada vez mais a gente tem que falar a verdade, né? A gente tá numa sociedade que sempre tem mentiras, 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 mas eu tenho que ser direto e verdadeiro com você. E eu tenho que contar um pouco da minha história. Mas vamos lá. A minha história, ela é a seguinte. Eu vou falar o principal ponto, né? Chegando mais próximo, né? Na minha linha de raciocínio para desconstruir para você. Eu trabalho com o mercado digital há 6 anos, empreendendo na internet. E por muito tempo eu não tinha resultados dentro desse período mesmo de 6 anos. Só que chegou um certo momento que eu foquei só numa coisa, eu parei de ter dúvida, a água bateu na bunda, eu falei ou eu faço dar certo ou eu faço dar certo, não existe outra alternativa porque a água já bateu na bunda. E isso me fez tirar a dúvida, né? Aquela situação me fez tirar a dúvida de que eu iria ter resultados. Eu consegui ter resultados financeiros com isso, eu consegui prosperar financeiramente, mas eu sempre sentia que tinha alguma coisa que eu batia um certo resultado e eu não trabalhava mais. Por quê? Porque não tinha mais água na bunda. Eu chegava no resultado que almejava, mas não subia mais. E estudando um porquê disso, o porquê que esse resultado não subia, né? Eu fui estudando sobre ambiente, fui estudando sobre mentalidade, sobre principalmente Deus, né? E durante esse tempo que eu comecei a ganhar dinheiro, porque a água batia na bunda e eu cheguei num certo patamar financeiro e eu não evoluía mais, eu fiquei meio que estagnado, era porque eu tinha certeza que eu chegaria naquela situação que eu estava no momento atual, mas eu não tinha certeza que eu iria chegar onde eu estou hoje e onde eu acredito que eu ainda vou chegar. E essa dúvida me fez parar no meio do caminho de várias coisas. Isso foi para quando eu comecei na academia e eu parei. No meio do caminho eu não cheguei no corpo que eu desejava, né, nesse mesmo tempo. Isso nos relacionamentos, isso também que me fez parar no meio do caminho foi num bom relacionamento com a minha família, não só com a minha mulher, mas com a minha família também, com os meus pais, com os meus amigos. Eu não tinha nenhuma uma amizade duradoura também, enfim.
eu parava no meio de caminho de tudo, porque sempre me gerava dúvida se aquele caminho era o melhor. E como que a gente tira essa dúvida, né? Como é que eu tirei essa dúvida para eu conseguir prosperar depois disso, depois desses acontecimentos, né? E conseguir romper, conseguir prosperar, eu consegui me deixar ilimitado, né? Eu acredito que foi Deus. Foi Deus, não existe outra explicação. Mas eu cheguei nessa linha de raciocínio hoje, essa maturidade que eu tenho hoje de falar que você precisa, não são coisas distintas se você deseja ganhar dinheiro, por exemplo. Não é uma coisa diferente. A mentalidade e a estratégia para ganhar dinheiro, não. É uma coisa só, não existe isso, isso é uma crença que as pessoas falam, que você tem que saber dividir a sua vida pessoal e a sua vida profissional, isso é uma crença, é tudo a mesma coisa, não existe isso, sabe? Se for desse jeito, você tá vivendo de uma maneira superficial, porque se você for olhar por esse lado, por esse ângulo, a sua vida profissional é superficial, porque daqui a um tempo você vai morrer, pra onde você vai? Tá conseguindo raciocinar? Pra onde você vai? Você não existe um porquê disso, de você separar a sua vida é única. Estratégia de ganhar dinheiro é a mesma estratégia para você evoluir na vida em qualquer sentido, em qualquer área, sabe? Então, eu fui identificando isso e eu saí dos bastidores, né? Eu saí dos bastidores dos meus negócios online, dos resultados que eu estava tendo na minha vida. Saí, na verdade, não é que eu saí dos bastidores, eu só comecei a me expor aqui nas redes sociais, produzir conteúdo no YouTube, no Instagram. E nessa produção de conteúdo, eu comecei a falar de várias estratégias de ganhar dinheiro, não falando sobre mentalidade, sobre espiritualidade. Falava assim sobre mentalidade, mas até a mentalidade também superficial, porque eu tinha um pouco de preconceito de ver algumas pessoas usando o nome de Deus para vender produtos, de ver. Então, como eu não sabia se eu ia vender um dia ou não, eu falei, pô, não vou usar o nome de Deus. Mas não tem jeito de eu não usar o nome de Deus, porque ele realmente mudou a minha vida. Assim, se eu for vender, se eu não for vender, se você for um dia comprar um produto meu, se você não for comprar um produto meu, Deus, ele tá na minha vida. Não tem jeito de eu esconder isso. E as pessoas às vezes as pessoas me falam, né? Pô, Samuel, eu vejo Deus em você, eu vejo verdade em você. Se as pessoas falam isso, por que eu não posso falar que realmente ele está comigo? Para fazer esse movimento dar certo, pra gente fazer com que cada vez mais pessoas sejam acordadas. Entende? Então foi justamente por conta disso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Foi muito difícil eu chegar na conclusão de falar assim, pô, eu vou fazer esse vídeo independente das críticas, independente de tudo. E eu tive que estudar sobre cada vez mais identidade, estudar sobre quem eu realmente sou. E eu sou quem? Eu sou imagem e semelhança dele. Ele é o meu criador, ele é o nosso criador. Então, se ele tá me dando a visão que eu tenho que produzir conteúdo sobre isso, eu tenho que produzir. Igual eu disse, eu comecei a me expor na internet e eu comecei a falar principalmente sobre estratégia de ganhar dinheiro, mentalidade também de maneira mais superficial. E muitas pessoas falavam, pô, Samuel, eu quero aprender com você. E eu falei, deixa eu validar minha metodologia, né? Já que muitas pessoas pedindo, eu realmente quero transbordar. E as pessoas, elas não dão tanta importância se elas não pagam. Eu falo isso por mim. Eu mesmo não dou tanta importância se eu não pago algo, sabe? Porque até a Bíblia fala, existe alguns códigos, né? Existem algumas chaves dentro da Bíblia, da palavra de Deus, que fala justamente sobre isso, né? Que quantas pessoas elas tiveram que deixar de lado essa vontade de segurar o dinheiro para demonstrar que ela acredita naquilo, ela acredita que aquilo vai gerar mais frutos, que ela é muito desapegada a isso, né? Enfim, e aí eu cobrei por ensinar minha metodologia, eu fiquei mais de um mês desconstruindo tudo que eu fiz dentro desses 6 anos para ter resultado, com o marketing digital, com as vendas de infoprodutos. E a metodologia, ela realmente é a estratégia para ganhar dinheiro, mas até o ímpio prospera, né? Até aquela pessoa que... Por exemplo, se você só quer ganhar dinheiro, meu irmão, faz pacto com o diabo. Faz pacto com ele, aí você vai ganhar dinheiro. Agora, se você quer prosperar na vida, pô, só uma estratégia de ganhar dinheiro não rola, meu irmão. Se você acredita em Deus, se você acredita na vida eterna, se você acredita que nós não estamos aqui à toa, pô, aí é com Deus mesmo, sabe? Você tem que se aproximar dele, entender o que ele quer pra sua vida. E aí eu tava fazendo essa estratégia de ganhar dinheiro e ensinando essa mentoria, fazendo um acompanhamento individual com eles, é uma coisa que eu não faço mais, assim...
se eu fizer vai ser um ticket muito alto. Eu fiz isso por 15 mil reais e eu sei que pode ser que talvez 15 mil seja muito para você também, ou não, mas para algumas pessoas era muito e até algumas falavam, pô, você vai fazer um produto mais barato e tal, mas 15 mil é barato pelo acompanhamento que eu tô fazendo individual, porque eu tenho confiança, eu não tenho dúvida que isso vai gerar resultados na vida do outro. Eu vou até um dia pensar num programa que eu vou conseguir, com a mesma energia gasta que eu fazer com uma pessoa, eu consigo multiplicar de uma maneira mais inteligente o meu conhecimento, enfim. Mas ensinando essa mentoria que eu disse, eu percebi que as pessoas que mais tinham a possibilidade, probabilidade, né, de ter resultados financeiros mesmo, era aquela pessoa que estava muito bem resolvida dentro dela. Que um dos 4 pilares não estava totalmente desalinhado dentro da vida dela. Como assim? Ela conseguiria ter resultado e ela não conseguiria... Vou reformular isso daqui, ó. Olhando para os meus mentorados, olhando para as pessoas que estavam aplicando a minha metodologia de ganhar dinheiro, eu identifiquei um padrão de todos aqueles que eu já sentia a energia deles, que eles teriam mais resultados. Mas sentir a energia é uma consequência. O corpo da pessoa explica, os pensamentos da pessoa explica. Eu só senti a energia a partir do momento que eu vi algo ou eu ouvi algo, né? Então, ou eu vi ou eu ouvi. E nessa aqui, de fazer um acompanhamento individual, no início da mentoria ali, principalmente durante... Quando as pessoas começavam a aplicar, eu já começava a ter que algumas pessoas tratar mais sobre assuntos de mentalidade e tal, porque elas estavam com dúvida. Elas entraram com dúvida, mesmo fazendo investimento e tal, porque ela não tinha alguma coisa dentro dos 4 pilares da vida dela bem resolvido. Quais seriam esses 4 pilares? Deus, corpo, saúde e alma. E se você tem qualquer um desses 4 pilares desalinhado, é como se fosse... Deixa eu ver se eu junto os meus dedos aqui, ficar mais próximo. Mas pensa aqui, ó. Pensa aqui que é os 4 aqui, né? Então é Deus, corpo, alma, Deus, corpo, alma e mente. Isso, Deus, corpo, alma e mente. Então são esses 4 pilares. E sempre que alguma pessoa tinha algum pilar desse muito desalinhado, porque você não vai conseguir ter totalmente esses 4 pilares, tá? Você não vai conseguir. A única pessoa que conseguiu na verdade, é Jesus, sabe? Eu vejo isso, um desses 4 pilares 100% alinhado, porque ele né? É igual Deus. Os 4 pilares é a perfeição. Você nunca vai ser perfeito. Eu nunca vou ser perfeito. Então, com essa visão que eu tive, identificando esse padrão dos mentorados, eu falei, caramba, se eu realmente quero ensinar as pessoas a ganharem dinheiro, quero ensinar as pessoas a prosperarem, eu não posso tratar só de conteúdos sobre estratégias de infoprodutos, eu tenho que falar sobre a raiz, eu tenho que falar sobre identidade, aquilo que ela sabe sobre ela, sabe? Por isso que eu falo de Deus, ela tem que entender por que ela tá aqui na Terra, por que ela faz o que ela faz, o porquê que, sabe, ela tem que entender o motivo disso. Não tô falando para entender, como é que o mundo funciona, existe a teoria de Darwin, a teoria de Einstein, existe os caras que dominam o mundo, a geopolítica. Não, eu tô falando de você entender que você é imagem e semelhança do Criador. É disso que eu tô querendo falar. Que a partir do momento que você entende isso, você entende a sua identidade em Deus, nada é impossível para você. Nada vai ser impossível para tudo aquilo que você estiver proposto a fazer. Se você quiser ter um corpo, um shape, você vai conseguir. Se você quiser ganhar dinheiro, você vai conseguir. Sabe por quê? Porque você não vai ter dúvida. Todas essas pessoas que eu disse que tinha a dificuldade, né, a dúvida, que consequentemente eu sentia que elas não teriam resultados por conta da dúvida. Na verdade, a dúvida, ela é o sintoma, sabe? É muito mais profundo. É muito mais profundo. E existe esse desalinhamento entre essas 4 pontas, né, que eu falo da vida, que faz você não conseguir terminar aquilo que você começa,
Seja na academia, seja no seu relacionamento, seja em qualquer área da sua vida. Entende? É muito mais profundo do que apenas uma estratégia de ganhar dinheiro, do que apenas uma metodologia. E qual que vai ser o meu diferencial, né? Já que eu tô falando disso. Galera, eu tô muito gripado, tá? Tô muito gripado. Mas mesmo assim eu quis fazer esse vídeo. Até meu nariz tá vermelho, né? Eu tô muito gripado. Meu corpo fica com, assim, uma certa indisposição também, mas eu tô aqui pela graça, tá? Vamos pra cima. Mas eu tava falando sobre essa dúvida, né, que você acaba, que você tira. E qual que seria o meu diferencial nesse meu posicionamento, falando sobre mentalidade, falando sobre prosperidade, né? Sobre ganhar dinheiro, sobre tudo isso que eu tô dizendo aqui. Qual que é o meu diferencial? Meu irmão, sendo bem sincero, eu ia falar que o meu diferencial é que eu vou unir em um lugar só, né? Enquanto todo mundo tenta dividir mentalidade, a estratégia de ter uma mente forte, a estratégia de ganhar dinheiro, eu iria unificar. Eu iria mostrar, esse seria meu diferencial, né, do meu posicionamento. Mas para falar a verdade, meu diferencial é que ele é muito contra-intuitivo, para falar a verdade. É que eu vou só falar a verdade. Custe o que custar, sabe? Eu vou dar minha vida para esse negócio funcionar. Até me emociona, assim, porque eu olho aqui pra cidade, eu tô com uma vista aqui pra cidade e eu vejo muitas pessoas sendo alienadas, muitas pessoas sendo presas em crenças, em verdades relativas e não a verdade de Deus. E é isso. Eu não sei qual que vai ser o próximo vídeo que eu vou estar postando, mas eu sei que eu tô cada vez me aprofundando nisso e eu sei que cada vez mais Deus está me dando clareza dia após dia. Isso eu posso afirmar, porque o que Ele já fez comigo nessa semana, hoje eu tô postando esse vídeo, vai ser numa quinta-feira, tô gravando ele agora quinta-feira de manhã, quinta-feira à noite tô postando, vai dar no dia 18 de junho, né? Mas o que Ele já fez comigo na segunda, na terça, na quarta, é uma coisa anormal. Eu posso depois contar mais detalhes aqui pra vocês, mas é isso, tá? Espero que Deus te abençoe, que Deus Ele consiga te dar clareza e entendimento que isso que eu tô falando é verdade. E se você não acredita nisso que eu tô te dizendo, se você acha que eu sou mais um, eu não tenho o que fazer, meu irmão. Agora não, eu não... Sabe? Tô sendo só eu aqui, eu tô sendo... É isso. Beleza? Fica com Deus, até o próximo vídeo. E esse vídeo vai ser uma virada de chave pros próximos que eu vou estar postando. Tamo junto. Bora pra cima.